Olá galera, eu me chamo Evandro Braz e hoje nós estamos aqui em mais um vídeo com o nosso professor historiador Gilberto Souza, falando sobre um assunto muito polêmico que é pais e filhos. Fala, seu Gilberto. Olá pessoal, nós vamos falar de um assunto muito importante que pertence à nossa sociedade, a educação entre pais e filhos, a educação que está perdida, a educação que está denegrida, uma educação que se tornou apropriada, se tornou posse do Estado. Uma sociedade que tradicionalmente no Brasil era patriarcal, a educação acima de tudo, e foi uma educação infelizmente perdida. Roda a vinheta. Conversei com seu marido, ele não vai brigar mais. Não. E agora eu vou conversar com seu filho. Tem que trabalhar, né? Beleza ou não? Tem que trabalhar, beleza. Não, que ele tem que trabalhar. Ele já deveria ter tido. Se a senhora tivesse dado educação pra ele quando ele era moleque, tinha 10 anos de idade, ele não tava nessa pinganhada aí. E se a senhora não permitir que ele fique na sua casa, vagabundeando e você trabalhando, ele não dava essa novidade aí. Então, metade da culpa dele tá assim é você e o seu marido, que espera estar com 24 anos pra depois tomar atitude e chamar a polícia. Na hora de ser casado, você tem filho, você chamou a polícia? Então, agora você chama pra resolver o seu problema. Você acha justo isso? Meu, o que você pretende da sua vida? Meu, se você não quer trabalhar, se você não quer ajudar tua mãe nem teu pai, por que você não pega sua trás no rapa no mundo? Fica dando novidade pro cara. O cara operado, tá com um pino nas costas, trabalha, você acha justo? É justo ou é injusto? Viram o vídeo? Coisa triste, né? De repente você viu a sua casa nesse vídeo aí agora. Falando sobre pais e filhos hoje. Educação é o tema de hoje. E diante de uma família dessa, como nós acabamos de ver, se vem a seguinte pergunta: aonde está o erro? No pai? No filho? E se está no pai, aonde o pai errou? Se está no filho, por que o filho não tem valorizado os esforços que os pais têm feito? Esse é o nosso grande dilema e deixamos muitas das vezes uma terceira pessoa entrar na educação da nossa casa, que é o Estado, e que isso tem acabado com os lares. Eu, particularmente, fui criado num lar que o meu pai só olhava para mim e eu obedecia. Mas hoje, um jovem de 10 anos, uma criança de 10 anos, fala que não quer ir para a escola e a mãe tem que obedecer. É triste isso. Gilberto, é o que eu penso, eu quero saber o que você acha sobre esse assunto, sobre esse vídeo que nós acabamos de assistir. Concordo plenamente com você, Evandro. Eu acho que o maior problema nas juventude de hoje, na geração atual, chamada geração Z erradamente, é que os pais eles querem promover a felicidade material dos filhos, achando que isso aí é o maior benefício, a maior herança que eles darão para os filhos. Isso é o maior engano, um ledo engano. Exatamente. Eu acho que principalmente deveria prover a educação do filho e o senso de responsabilidade. O que falta hoje em dia para o jovem é responsabilidade. Uma criança de 18 anos não tem responsabilidade, uma criança quer fazer o que quer. Uma criança quer mandar na casa, quer fazer o papel de pai e de mãe. Eu acho que esse é o maior erro que existe. E uma coisa que começa, desculpa te cortar, professor Gilberto, uma coisa que começa no seguinte ponto, a criança escolhe o que ela tem que comer. Eu não sei, eu sou mais novo que o senhor, com certeza o senhor pegou essa época, que a gente crescemos numa época que nós tínhamos horário para acordar, horário para comer. Se tivesse fora de casa até um determinado horário, não almoçava, e se tivesse fora de casa sem dar notícia, era corrigido, o Estado não entrava para proteger a criança, o pai poderia educar, e hoje em dia a gente vê isso. A verdade, Evandro, é que na nossa época só tinha uma opção de menu para se comer, ou comer aquilo ou ficava com fome. Verdade. Hoje em dia não. Hoje em dia a criança escolhe se quer ir para a escola ou não. Isso começa dentro de casa, professor. Eu acho que quando um pai fala para o filho, você quer, você já está dando a opinião ou a opção dele de escolher. E aí já começa. Hoje ele fala, eu não quero. Dependendo da educação, amanhã ele está jogando o prato para cima. E dependendo da educação, amanhã ele não está indo para o colégio. E chegamos ao triste ponto até do filho bater nos pais, como aconteceu nesse vídeo aí no final. Aconteceu com essa família, acontece com milhares de famílias hoje no Brasil. O erro, eu penso, começa
com os pais. É por isso que eu tenho um recado para dar principalmente para os pais de hoje. Papai e mamãe, faça valer o seu direito. O teto é seu. Se você está no seu teto, se o filho está embaixo do seu teto, ele tem que seguir as suas ordens, as suas determinações. Você tem maior experiência de vida do que os filhos. Concordo plenamente, seu Gilberto. E é uma coisa que o pai e a mãe têm que chamar responsabilidade para si e fazer valer isso, porque eles não têm feito. É triste, é triste até dizer que no Estado, no país, na política que nós estamos hoje, daqui a 30 anos estaremos pior. É verdade. E principalmente para os pais, né? Os adolescentes hoje não têm o menor respeito nem para com os pais, nem muito menos para com os professores. Os professores hoje acabam fazendo até o papel do pai, sendo que o professor não tem suporte para isso, não tem estrutura. Culpa do Estatuto da Criança e do Adolescente do ECA, porque infelizmente tira a autoridade do pai e a autoridade do professor. O Conselho Tutelar infelizmente não resolve essa situação também. Acaba sabendo o seguinte, que o próprio filho, o próprio aluno, o próprio adolescente, enfim, ele sabe dos seus direitos. E infelizmente hoje eles têm muito mais direitos do que deveres, coisa que eles não poderiam ter, infelizmente. E os pais que antigamente falavam assim: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Hoje em dia, os filhos querem ver dos pais o exemplo. Então, muitas das vezes, é um ditado popular que diz que o filho, ele é espelho do seu pai. Então, você hoje, pai, mãe, que quer que seu filho seja um cidadão de bem, seja exemplo, porque o exemplo, ele arrasta. Seja exemplo para o seu filho, seja exemplo para você mesmo. Você, papai, lembre-se de como foi a sua infância. Uma infância rígida, uma infância dura. Mostre esse caminho para o seu filho, que nada é gratuito. Tudo tem que ser conquistado e não dado de graça para o filho. Fique com a gente. Pai, tô aqui pra dizer que valeu. Olha o quanto seu filho cresceu. Pai, olha o seu sonho aqui. Filho, eu às vezes nem sei se mereço. Mesmo assim todo dia agradeço a magia de te ver sorrir. Pai, tô deixando de ser um menino, mas não quero que o meu destino venha nos distanciar. Filho, não importa onde o destino vai, saiba que o meu amor de pai sempre irá te acompanhar. Que bom que Deus fez de nós dois mais do que pai e filho. Permitiu que a gente dividisse o brilho do sol que pra muitos jamais vai nascer. Que bom que Deus deu pra esse filme um lindo final, transformando um sonho em vida real. Vida que a gente só tem que viver. Voltamos aqui, nosso programa Campeão News. Estou aqui hoje com o professor Gilberto, que trouxe uma novidade pra gente hoje. O que você trouxe pra gente hoje, professor? Evandro, pessoal, hoje vou falar sobre o maior orgulho histórico da nossa Duque de Caxias, a Igreja Nossa Senhora do Pilar de Iguaçu. Roda! Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Gilberto Souza, pesquisador especialista em História da Baixada Fluminense. E hoje vou falar sobre a Igreja de Nossa Senhora do Pilar de Iguaçu, fundada no ano de 1612, o maior patrimônio histórico da nossa cidade de Duque de Caxias, de toda a Baixada Fluminense, um dos maiores do Brasil. A origem da Igreja do Pilar foi a Igreja Capela de Nossa Senhora das Neves, que foi fundada no ano de 1591, no Morro do Cangulo, nas proximidades do Jardim La Clara, nas proximidades do Cangulo. A Igreja de Nossa Senhora das Neves, milagrosamente, durou por 21 anos, de 1591 até 1612.
milagrosamente porque ela foi construída em palha e taipa de pilão, barro amassado e varas de bambu. Em 1612, a igreja de Nossa Senhora das Neves foi transferida para próximo do rio Marobaí, atual rio Pilar, e foi erguida uma capela na invocação de Nossa Senhora do Pilar, do Iguaçu, e essa igreja atualmente do Pilar, ela tem 407 anos, tombada pelo IFAM desde o ano de 1938. É um orgulho para todos nós duque-caxienses, porque é a igreja mais antiga da Baixada Fluminense, a quinta igreja católica mais antiga do Brasil. As origens da igreja do Pilar foi através de um casal de colonos portugueses, que em 1591 penetrou na região da Baía de Guanabara, no rio Estrela, Rio Iguaçu, Rio Pilar, chamado Domingos Nunes Sardinha e sua esposa Catarina de Sene, que recebeu uma sesmaria de mais ou menos 2.000 braças, algo equivalente a 2,5 léguas, ou 12 quilômetros de território na região do 2º Distrito do Duque de Caxias. A ermida do Pilar iria desde a Baía de Guanabara até a região de Xerém atualmente, sendo que no decorrer de 4 séculos de existência, todo esse loteamento ele foi doado para os familiares da família Catarina de Sene e para todos os conterrâneos portugueses que aqui chegaram durante o século XVI, XVII e XVIII. É uma igreja que tem um valor inestimável, não só para a população do Pilar, para a população do Caxiense, um acervo riquíssimo. Os seus 5 altares eles são folheados a ouro, né? São pintados a ouro, mostrando a opulência, a riqueza do ouro que vinha de Minas Gerais durante o século XVIII. Todo o ouro que vinha de Minas Gerais descia pelo Pilar, chegava do Caxias pelo Pilar, descendo a Serra da Estrela, a Serra dos Órgãos, por Patidó Férez e Miguel Pereira, adentrando pelos bairros de Xerém, atual bairro de Xerém, Capivari, tanto é que lá no Capivari existe a chamada Estrada Velha do Pilar. O nome Estrada Velha remete ao Caminho Novo do Pilar, que foi aberto no ano de 1699 até 1704. Pessoal, um prazer falar com vocês sobre o maior bem histórico de Duque de Caxias. Eu tenho um prazer inestimável, não só por eu ser Duque Caxiense, mas também historiador. Valorizem a história da Baixada Fluminense. Você, Duque Caxiense, se você quer conhecer o seu futuro, olhe para o seu passado, porque o seu passado é glorioso. Muito obrigado a todos vocês. Nossa, professor, muito bom, muito interessante essa história da Igreja do Pilar. Eu particularmente agora fiquei surpreso com tudo isso que eu acabei de assistir, com o conteúdo que eu acabei de aprender. Mas como que o telespectador faz, ou o que ele tem que fazer para acessar um conteúdo maior, para conhecer um pouquinho mais da história do seu bairro? Conta pra gente. Bom, Evandro, os telespectadores eles podem acessar o meu canal no YouTube, Gilberto Souza, e podem me procurar no Colégio ACEP, Associação Educacional Cultural Pedro Ernesto, próximo à Clínica Saracuruna, principalmente às quartas, quintas e sextas, na parte da manhã, para a gente poder fazer um diálogo maior e se aprofundar um pouco sobre a história da Baixada Fluminense, a nossa gloriosa história da Baixada Fluminense. Muito obrigado, professor historiador Gilberto. Voltamos aqui com o assunto da pauta de hoje, que é pais e filhos. E nós queremos saber, eu quero saber um pouco mais da sua opinião, você como professor, o que você acha, professor Gilberto, qual é o caminho, ou um dos caminhos que os pais devem tomar para que a sua família não desbande, ou o caminho que o filho hoje tem que tomar para que reconsidere os valores do pai e da mãe, para que venha ser um cidadão de bem na sociedade? Olha, Evandro, eu acho que o principal que deveria acontecer e não está acontecendo, e já há algumas décadas, nessa sociedade tão destruída e tão estragada, é que os pais, infelizmente, eles acham que os bens materiais para o filho é muito mais importante que o amor, do que a atenção. É muito difícil, por exemplo, um pai acompanhar a vida escolar do filho, um pai que tem o cuidado de ver o caderno, ver a lição do filho que ele trouxe para casa, se ele deixou de fazer o dever de casa, o que o filho aprendeu. Eu acho que o pai deveria perguntar, sabe, Evandro, o filho, da seguinte forma: meu filho, o que você aprendeu hoje na escola? O que você teve de novo? Porque se o filho foi para a escola, ele tem que voltar para casa sabendo alguma coisa a mais. Esse é o objetivo da escola. A escola é muito mais importante do que a não escola. Eu acho que é muito melhor
o pai ter esse cuidado de saber como anda a educação do filho dentro da escola, educação formal, do que dar os bens materiais que o próprio pai não teve. Eu acho muito mais importante. Muito mais além, professor Gilberto, dizendo que os valores hoje se inverteram. Hoje em dia, os pais se preocupam, como o senhor mesmo falou, em dar aquilo que eles não tiveram. Vou citar aqui um exemplo: um pai e a mãe quer dar uma festa de 15 anos para uma filha, não que o filho não mereça, mas prefere dar uma festa de 15 anos para um filho, para uma filha, do que de repente investir num curso de inglês, num outro curso, ou no seguinte pensamento: eu vou dar porque quando eu tinha a idade dela, eu não tive. E com esse pensamento, distorcendo os valores da educação. E outro ponto, professor, terceirizando a educação. Porque a educação que se começa dentro de casa, os pais hoje em dia estão deixando para os professores, uma parcela maior para os professores, uma parcela maior para a sua vida espiritual, quando na verdade a grande parcela de responsabilidade se começa dentro de casa. A escola ou qualquer outro lugar da sociedade é apenas um complemento, mas a maior porcentagem é dos pais, e hoje em dia a gente não vê isso. Concordo plenamente com você. Eu acho, Evandro, que a partir do momento que o pai ele dá uma liberdade para o filho, não só o pai, assim como o Estado também, a partir de leis que favorecem o adolescente, denigrem os pais e até os professores, esse adolescente ele acaba se tornando um pseudo-cidadão, um pseudo-adulto. O problema é que o jovem hoje ele se tornou um adulto mirim, um adulto jovem, né? Um mini-adulto. Mini-adulto não é adulto. Mini-adulto ele deveria ser uma criança, um adolescente, e aproveitar a sua idade. Não querer ter a idade dos pais. Até porque as responsabilidades são diferentes, sabe, Evandro? Claro, com certeza. E é isso que esses valores não podem se perder. E os pais que estão assistindo a gente hoje, fica aqui um conselho não, eu vou dizer uma ideia, porque dizem que se conselho fosse bom não se dava, vendia, mas tome o seu lugar de pai, assuma a sua responsabilidade, não terceirize o que é você que tem que fazer, não é a sua empregada, ou a babá, ou a escola, ou qualquer outro lugar que tem que fazer, é você. Então sente, eduque, seja o exemplo para o seu filho, porque por onde você andar, o que você fazer, ele vai se espelhar em você. Seja o herói que o seu filho venha se espelhar. Não é, professor? Com certeza. E pela minha fala final, o que eu falaria para todos vocês, assinando plenamente o que o nosso amigo Evandro falou, é que eduque seu filho, mas não sendo apenas amigo, seja pai acima de tudo. O pai ele educa, mas o pai cobra. O pai ele quer resultado. Cobre resultado dos filhos de vocês. Se você educar o seu filho para ter resultado, ele vai ser um excelente profissional também. Ele vai ser um ótimo chefe de família e vai ter uma família maravilhosa e gloriosa. Eu agradeço a audiência de vocês, agradeço mais uma vez ao professor historiador Gilberto aqui comigo hoje. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Espero receber o senhor aqui outras vezes para que possamos falar de assuntos referentes à família, entretenimento e conhecendo um pouco da história do nosso bairro. Fiquem com a gente. Fiquem com a gente. Estátuas e cofres e paredes mim, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada é fácil de entender. Dorme agora. É só o vento lá fora. Quero colo, vou fugir de casa. Posso dormir aqui com vocês. Estou com medo, tive um pesadelo. Só vou voltar depois das 3.
bonito. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amor. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Diz por que o céu é azul. Explica a grande fúria do mundo. São meus filhos que tomam conta de mim. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu moro com Deus. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amor. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer?